vamos lá, bebê. O Palmeiras, que grande vitória do Palmeiras aí, né? O Abel falou muito sobre isso, que estava preocupado também, né? Mais um técnico falando sobre lesões e que o Palmeiras, sim, vai ter 2 times no início do Campeonato Paulista, porque eles estão muito preocupados com isso, com lesões também, né? Porque vai ser um ano longo, então todos eles preocupados com isso, que vai ter jogadores que não vão jogar num jogo, outro vai jogar no outro, né? Titulares, inclusive, né? Inclusive falando até sobre o Rony, né? Porque foi questionado, por que o Rony não foi relacionado, com a novela Rony. Inclusive ele fala na entrevista, bebê, que é o seguinte, o Rony, estando no Palmeiras, esse jogador do Palmeiras, comigo joga. Não tem essa. Então, por exemplo, eu vou dar oportunidade para todo mundo, mas o Rony, sendo jogador do Palmeiras ainda, continuará jogando no Palmeiras. Então, essa história... Precisa avisar a Leila lá. Ele falou se houver uma definição, que ele vai embora ou não, mas ele estando no Palmeiras, ele vai jogar. Né? Não tem essa, porque a grande especulação é o seguinte, que ele foi afastado, né? Que ele foi afastado, que ele não foi relacionado. Ele não tem mau comportamento. Não. Mas a Leila falou sobre isso. Em relação ao Rony. Ela falou, se ele não tiver clube, se ele continuar aqui, vai ficar. Do jeito que ela falou mais ou menos, né, ela deu a entender que tipo, tchau, né? Não, ela disse isso, só que ela acrescentou, ela né? ressaltou. Se não aparecer nada, o Rony continua com a gente aqui. Que ele afirmou o seguinte, porque o grande questionamento é que ontem o Rony não estava relacionado para o jogo, né? Sim. E aí, como ele não tinha lesão, não tinha conhecimento de nenhuma lesão, por que ele não está relacionado para o jogo? Aí o Abel falou, nós temos 2 times pro Paulista. Eu assumo aqui, né, o compromisso e se errar lá na frente, pode me cobrar, nós temos 2 times. Um time A, um time B. Vai jogar, cada hora vai jogar um. Por quê? Estamos preocupados com lesões e com o ano do Palmeiras, que isso lá na frente vai fazer diferença, né? Sim. Então, eu assumo isso. Abel também falou sobre 3 reforços, né? Que ele quer mais 3 reforços dentro do Palmeiras. Então, um deles, né, seria para substituir o Vitor Reis, né? Seria também um volante e um meia. O meia... Não, o atacante. O atacante, desculpa. Mas tem um meia também, né? Tem um meio-campista, né? Eu acho que são 4, pelo que ele falou. Não, 3. São 3, Motinha. É um jogador de defesa. Quem? Principalmente um zagueiro que atua pelo lado esquerdo. Porque vendeu, né, o Vitor Reis. Vendeu o Vitor Reis. Um jogador no meio-campo e um atacante. Aí, necessariamente, pode ser um meia-atacante. Por exemplo, hoje o Palmeiras abriu negociações, né? Tá tentando trazer o Claudinho do Zenit. Do Zenit. Ainda corre por fora aí o Andreas Pereira. Tá rolando, né? Enquanto a janela tá aberta. E o Claudinho, que o Flamengo pagou o Zenit pagou 18 milhões do Bragantino. Ele pediu 20 milhões pro Flamengo. Eu acho que se for Flamengo... os 20, o Palmeiras vai pagar não dando certo do Andrés. Eu acho que isso não vai ser o problema, porque já mostrou que tem dinheiro. Levantaram a bola do Claudinho como uma segunda opção para não dar certo o Andreas? É isso. Exatamente isso. Então, contraria os 2. Então, o Palmeiras monitora os 2. Só pedinho do jogo de ontem, Motinha, para não ficar distante, né? O Palmeiras ontem, ritmo de treino, né? A Lusa, coitada, 20 dias atrás não tinha 11 jogadores, então contratou 15. Então, um time totalmente bagunçado. Os caras, sinceramente, o Everton ontem nem relou na bola, tiveram um chute no gol só. Então, o Palmeiras dominou de ponta a ponta. Treino, a Lusa briga pra não cair. O bom demais ver o Maurício ali, né? Que tem que é muito parecido o estilo dele do Veiga, muito parecido mesmo em termos de finalização, pisa dentro da área. Tem uma canhota ali potente nos 2 gols. Legal ver o Rômulo, né, que tava preso, foi solto, né, então ele conseguiu Como jogar... assim tava preso? Não, tô zoando, porque a torcida do Palmeiras zoou aquele... a Liberdade cantou, porque ele não jogava, né, nem praticamente entrava. E ontem ele entrou, jogou bem, principalmente o primeiro tempo. O Richard Rios também jogando muita bola, então... Gostei até, eu não esperava até por ser o primeiro jogo ter uma exibição daquela do Palmeiras. O jogou no setor que vinha jogando o Felipe Anderson. Isso, então é exatamente isso aí. Pelo lado esquerdo, eu acho que ele é olha, Sombra, até um pouco melhor ali o desempenho dele. Eu acho que ele é tem um pouco mais de flexibilidade ali na hora dos dribles, tá um pouco mais rápido. Ainda o Felipe Anderson é um cara um pouco mais cadenciado, um cara mais de toque ali. Então, vamos ver. O Palmeiras tem bastante... Aceita que não deu certo. O quê? 6 meses não dá pra falar, né?
6 meses já dá pra cravar que não deu certo? Mas o Palmeiras pode errar, né? Ainda não. Não, vai errar, Motinha. Vai errar. Por isso o Palmeiras tá contratando aí. Errado demais, né? Ontem no caso desses jogadores que entraram, a molecada entrou, né? Entrou o Thales, entrou o Luigi, né? Faltou o Mário, entendeu? Né? Pra fazer a dupla, mas o Thales fez uma partida bem discreta, ele foi tirado esses 5 jogadores da Copinha. Então jogaram ontem, mas foi legal. A estreia geralmente é um jogo xoxo, não foi acontecer ontem. O Palmeiras muito movimentado, podia ter feito 4-5 na luzinha. O Abel, inclusive, falou o seguinte: a dificuldade do Palmeiras em contratações, e até a Lelê tava falando aqui também nessa história, que o Palmeiras vai ao mercado, né? E aí chega lá, perguntou quanto custa o jogador. Os caras falaram pra ele 18 milhões, 15 milhões, né? De euros, ele falou. Aí foi lá. O Palmeiras falou, tá bom, então esquece. Foi vendido por 7. Foi vendido por 7. Eu desconfio que seja o Fabrício Bruno. Eu desconfio. O Palmeiras queria. Porque o Palmeiras deve ter consultado. Eu acho, tá, gente? Né? Eu acho que do Fortaleza, pelo valor. O Palmeiras queria. Pode ser também. O do Fortaleza lá. Não, mas não era 18. Agora, por exemplo, o Fabrício Bruno foi vendido coincidentemente por 7 milhões. Foi o Hércules, não é? Hércules. Foi do Fortaleza pro Palmeiras também Alexandre, pro Fluminense. Hércules, alguma coisa assim, exato. Também, pode ser, Sombra. Então, isso faz parte, né? O Palmeiras, os caras sabem que tem dinheiro, pedem lá em cima. E os jogadores também que querem vir e querem, né? Ganhar um quais, né? E ele falou, inclusive, eu tô falando aí que aí não foi o Abel que falou, então já estão falando que o Palmeiras está se acertando com o zagueiro já tá pronto. Deve mas não ter, Motinha, que não deve ser vazado, mas esses 3 jogadores, bom, 2 a gente já sabe. É o Lucão que jogou no São Paulo. 3, a gente já sabe quem são dos meio-campos. Aí são o Andréas, o Claudinho e o Vila Sante. Esses 3 estão no radar. O zagueiro não imagino quem seja. E o atacante também não imagino quem vai ser. Né? Agora vamos ver. Ele também confirmou ontem que o Paulinho só vai estar disponível no final de abril. Então não dá pra contar com ele até lá. Abril tá logo aí, pô. É 3 meses, né, RG? 3 meses. O cara volta, ainda tem que pegar ritmo, né? Então eu só vou contar com ele lá pra maio mesmo, na hora que o negócio afunilar. Fizer um laudo cautelar no Paulinho e não passa. Passou. E Motinha, que mais? Pra quem disse que não contrata jogador machucado... não é departamento médico lá. Não é hospital... Tem hora que ela fala as coisas... Inclusive, que ontem falou de novo, né, sobre os campeonatos, né? Quem vai pra fora e tal. E aí estão investigando aí pra saber... o Jorge Nicola, hoje, no canal dele, disse o seguinte: Palmeiras negociou, sim, pra estar na SFC Series e só não foi porque houve mudança do calendário. E eles acharam que ia atrapalhar e não foi. O Nicola disse, é legal você negociou reservas, hotéis. Vou perguntar aqui as suas ligações palmeirenses, porque assim, o Nicola chegou e falou assim: o Palmeiras negociou e assim. Negociou hotel, negociou o Anderson Barros, negociou tudo. Mas não foi porque mudou o calendário. Mas se ele divulgou isso é porque ele tem informações quentíssimas. E outra coisa que não seria a primeira hipocrisia da Leiloca, viu, Sombra? Por exemplo... Em 2020, o Palmeiras não foi na Florida Cup? Foi, mas não era a Leila, era o Gagliotti. Mas quem deu os parabéns? A Leila, tava lá, parabéns, Florida Cup. Não, sim. Mas, Sombra, a hipocrisia, muitas vezes ela faz parte da personalidade também da dona Leiloca. A Leiloca, ela quando deu a cornetada no Corinthians, porque o Corinthians tinha assinado o maior contrato master do futebol brasileiro, envolvendo a primeira bet aqui do Brasil. Aí ela falou, me provem que o Corinthians recebe isso, porque se o Corinthians recebeu, eu cubro a proposta. O Palmeiras recebeu uma proposta de 100 pau agora, ela não cobriu. Atual dele. Ela não cobriu. Da mesma forma que ela quis dar uma lacrada aquela vez na mídia, chamando só mulher pra participar e falando, agora vocês estão vendo como é que como é que as mulheres se sentem e tudo mais. A hora que ela quis, teoricamente, bancar isso daí, ela não cobriu esse mesmo feminismo que ela quis pregar naquela época pra dar uma escovada no treinador dela. Quando o treinador dela fez o que fez com a repórter da Band. Então, cara, na boa, hipocrisia não seria talvez a primeira da Leiloca, porque ela é muito seletiva no que convem a ela. Então, bem, você deveria funcionar agora também. O que é? Critica a tua presidente aí. Não, mas, cara, se você for esperar o quê? As pessoas são assim.
A maioria Não, sim. não, critico, é lógico. Ela tem hora que ela fala demais, que ela falou também lá, que eu fui ver depois. Só vou sair com o patrocínio, o Palmeiras foi campeão mundial. Cara, você tá ali falando, você vai falar, depois você ser cobrado disso. Não adianta. Ela falou também, eu acho que ela fala demais tem hora, então eu acho que ela passa um pouco do ponto. E, cara, faz parte da personalidade dela. Vai fazer o quê? Você vai falar que não. Uma informação que chegou de Minas agora aqui, viu, Motinha? Ontem até, no final do jogo lá, o Matheus Pereira deu perguntado pra ele, se ele falou que tá rolando algumas coisas, que por enquanto ele é jogador do Cruzeiro. Agora chegou uma informação que o Palmeiras, né, tá indo, tá mandando um emissário. Emissário? Parece coisa da Idade Média, né? Submarino, né? Não, parece coisa da Idade Média, né? O empresário do Matheus Pereira Cuidado, hein? pode estar levando uma proposta de 13 milhões de euros pelo Matheus Pereira. Joga a bola esse maluco. Paga 25 pro Andréas e paga 13 pro Matheus Pereira? Não sei quanto pagou nele. Não sei, o André Mas joga no o Andrés Fulham, né? Pereira, ele é mais segundo volante, né? O Matheus Pereira um pouco não. mais avançado. Não, Matheus mano. Pereira é mais avançado. Não. Matheus Pereira eu tô é lá falando na frente. Não, eu tô falando do Andrés. O Andrés é mais um 8, né? Pereira. Sim. O Andrés Pereira é Matheus- segundo volante. O Matheus bem. Pereira é mais meio atacante. Então, Mas e você o cara gosta, que é Bebê? mais atacante custa tão menos assim. É que Mas tá você no, gosta, tá no Cruzeiro, né? futebol brasileiro, né, Sombra? Cara, ele é Tá bom. tirando um do tá Cruzeiro, no- outro do Fulham. Um tá no futebol brasileiro. outro o no Andrés brasileiro, Pereira né? outro dia tava aqui no futebol brasileiro. Então, mas né? agora tá na Inglaterra. Outro Fez uma dia puta não. bobagem. Há 3 anos atrás, né? Ele tava. Né? Tava. Tava 3 anos atrás. E fala do Fulham, vocês falam, nossa, é uma porcaria de time. Mas o cara jogar na Premier League é o preço que Mas é pagou. Libra, né? Cada um tem seu preço, enfim. Pô, tem que aceitar, aceita. Se não Fulham quiser. é Libra. Exato. Pô, mas esse maluco joga a bola, hein, esse Matheus Pereira, velho. Mas ele oscilou Apesar dele ter bastante tido ano uma passado, queda hein? no... Então, mas Oscilou ô bastante, Marcão, hein? apesar de ter tido uma queda aí no decorrer do Campeonato Brasileiro, mas quando começou a competição, tinha muita gente que até o meio, se eu não me engano, do Campeonato Brasileiro, já tava elegendo o Matheus Pereira como o craque do campeonato, cara. Sim. Verdade. Sim. Mas ele caiu com o Cruzeiro todo, né? Verdade. Com o Cruzeiro todo ele deu uma O time despencada. todo do Cruzeiro. O Cruzeiro ano passado também foi muito mal administrado do ponto de vista de gerenciamento, Foi. de elenco. E quando eles trouxeram contrata- o Diniz? Nossa. Foi. Ô, seu Bento. Pois não. Eles tava certo que ia demitir o homem, a imprensa já sabia que ia ser demitido, aí bateram conversa. Não vamos mais demitir, porque ficou uma situação chato. meio estranha, né? Sim. O Diniz foi o último a saber, né?